Abra sua Bíblia comigo aqui em 1 Crônicas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 10 diz assim: durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e derrotaram, isso aí, passando a ocupar acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Então, nós vamos ver somente nesse capítulo de 1 Crônicas falando sobre esse povo chamado agarenos. Repita comigo: agarenos. Agarenos. E a Bíblia diz que eles enfrentaram na época de Saul. Então o texto está localizando historicamente em que momento houve essa batalha. No reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles e toda a região a leste de Gileade. Deixa eu falar para você possa entender a dimensão da profundidade desse texto, que parece ser uma coisa comum, uma batalha comum, mas quero levar você a observar que quando vai falar de agarenos, está falando de pessoas que eram nômades e que eram descendentes de Agar, por isso agarenos. Está falando dos muçulmanos, está falando dos descendentes de Ismael, está falando dos inimigos de Israel. Só que é interessante que quando nós vamos ver, quando o povo um pouquinho antes de 1 Crônicas, quando vamos voltar lá no livro de Josué, quando o povo está entrando na terra prometida, Deus havia dado uma ordem para esse povo: olha, vocês vão entrar na terra e vão possuir a terra. O que Deus havia falado com o povo é o seguinte: vocês vão entrar e vocês vão ter que dominar a terra, vocês vão ter que tirar os inimigos de lá. Eu já prometi a terra, já é de vocês, mas lutar pela terra é responsabilidade de vocês. A luta é responsabilidade nossa. A vitória Deus nos dá a partir do momento que a gente se levanta para lutar. Nenhuma guerra Israel venceu sem que o povo tivesse que fazer alguma coisa. Talvez você diga assim: tudo bem, mas lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, vai falar do povo de Israel que venceu a batalha quando Deus, lá na época de Josafá, botou só os levitas na frente, mas eles tiveram que botar a veste, tiveram que ir para a guerra louvando. Só não usaram a arma, mas tiveram que sair. Deus jamais vai tirar essa responsabilidade que é nossa, de sair para enfrentar o inimigo. E Deus havia falado: vocês vão possuir a terra. O que aconteceu nesse período de 40 anos em que Josué governou o povo, liderou o povo? Durante 40 anos a ordem de Deus é: vocês vão entrar, primeiro, Moisés mandou espias, antes deles entrarem, para ver o que tinha lá. Então quando eles voltam, apesar de ter infamado o coração do povo, apesar de terem ficado mais 40 anos peregrinando no deserto, até que toda aquela geração que murmurou morresse, não importava esse momento agora, porque eles já sabiam o que tinham dentro da terra. Então durante 40 anos, por eles saberem quem estava lá, os amorreus, jebuseus e todo aquele povo os cananeus do norte, que eram canibais, pelo qual eles dizem: nós somos gafanhotos diante deles, vão nos devorar, porque eles comiam gente. E naquele momento eles têm medo daquilo, mas têm 40 anos para pensar numa estratégia. Durante 40 anos de deserto, eles viveram o maior favor de Deus: a nuvem que guardava, a coluna de fogo que aquecia, a água que saía da rocha, o pão que caía do céu. Mesmo assim eles foram incapazes de criar um plano para entrar na terra prometida. Deus não mudou o princípio, Deus não mudou. Deus falou: quando eles estão saindo do Egito, Deus falou: vocês vão ter que possuir. Eles ficam no deserto 40 anos, Deus falou: da mesma forma, vocês vão ter que possuir. O problema é que nós não planejamos, e por isso são tantas e tantas coisas que nós não sabemos lidar. Deus nos deu a vida eterna, através de Cristo Jesus. Deus nos deu uma nova natureza, Deus nos deu um novo espírito, Deus nos deu um novo homem.
para que através de Cristo Jesus, através da sua palavra, das ministrações que recebemos, das palavras que nós ouvimos todos os cultos, possamos nos habilitar para a guerra. O problema é que a gente ouve a palavra, engorda, na terça-feira esquece. E Davi, ele ensina como se deve lidar com a palavra. No Salmo, Davi vai dizer assim: guardei a tua palavra aqui, ó, para não pecar contra ti. Tem que guardar aqui dentro os princípios. É lógico que ninguém vai guardar todas as mensagens, nós vamos esquecer, porque temos atribuições e muitas das vezes as mensagens são exegéticas, aquela coisa toda, nem sempre dá para guardar, mas os princípios sim, porque toda mensagem, pelo menos aqui, tem um início, tem um meio, tem um fim e tem um propósito. A gente guarda o propósito. Pode esquecer o texto que foi usado, mas a gente vai dizendo amém, eu recebo, eu tomo a importância de participar do culto. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: olha, a reunião, a Assembleia dos Santos, que é isso aqui, significa o culto racional. O que é o culto racional? É o culto que a gente ouve e a gente vai ligando na terra e vai ligando no céu. A palavra vai sendo liberada e a gente diz amém, eu recebo, glória a Deus, recebo essa vitória, vou tomar posse, eu vou mudar a minha ação. E aí, olha o que acontece, depois de 40 anos que eles estão peregrinando no deserto, eles vão entrar na terra prometida. E sabe o que acontece? 40 anos Josué liderando aquele povo e eles não conquistam a terra por totalidade. E eu quero que você que você recite uma frase de autorresponsabilidade. Repita comigo: se eu não. É um culto profético, irmão. É culto de batalha. Diga: se eu não vencer agora, eu vou deixar um problema para a minha descendência. Se você não for forte agora, alguém depois de você vai ter que aprender a ser forte para vencer as batalhas que você foi fraco. E o texto vai falar disso aqui. Durante 40 anos, sabe o que eles fazem? Aliança. Os gibeonitas, que eram um povo inteligente, esperto, quando observa que Israel ia chegar lá e ia atirar eles vão, se vestem de mendigos. Está no capítulo 8 de Josué. Eles vão lá e chegam lá como farrapilhos. Ah, Josué, tem pena de nós, não somos nada aqui, nós somos apenas, vivemos aqui. Josué vai lá e faz uma aliança com eles. Sabe o que acontece dessa aliança? Lá na frente, quando vai enfrentar a batalha, os gibeonitas dizem assim: você não pode nos matar porque você fez uma aliança conosco. Israel perde a guerra por causa de uma aliança errada com pessoas que se vestem de trapilhos, mas são lobos por trás das roupas. E aí a gente faz aliança com quem não deve, um monte de coisa. É por isso que a gente está na prova, um monte de situação. E aí aquele povo foi ficando, foi dando direito do povo ficar. E a ordem de Deus era: entra e possui. Entra e possui. Agora nós estamos em 1 Crônicas. Aí olha só, esse período termina, Josué morre. E aí quando Josué morre, começa o período dos juízes, que é chamado da teocracia, que é o governo de Deus. E esse período dos juízes, 400 anos de história, onde não aconteceu nada no meio daquele povo. Foi o período mais tenebroso de Israel. 400 anos que eles eram massacrados. E aí quando estavam quase já destruídos, Deus levantava um juiz, julgava a causa. Então nós vamos ver 11 juízes para 400 anos. E não aconteceu nada. Deus que tinha que ajudar aquele povo, que carregava uma palavra dizendo: vai e possui, vai e possui, eu estou com vocês, eu estarei com vocês, eu vou dar vitória, vocês vão pegar a espada e vocês vão vencer, porque eu prometi. Mas pegar a espada é nossa responsabilidade. Aí chega aqui no capítulo 5, está falando dos descendentes de Rúben. Na época de Saul, já começa a monarquia. Termina com o último juiz, quem era? Samuel, que era juiz, profeta e sacerdote. Termina a história com ele e começa a monarquia. Primeiro rei de Israel foi Saul. No período de Saul ainda havia quem?
Agarenos, descendentes de Agar na terra. Se você não vencer a sua batalha hoje, você vai deixar a batalha para os seus descendentes no futuro. Existem coisas que precisam ser quebradas. Existem situações que o diabo está se levantando contra a tua vida, que você tem que se revoltar. Hoje, o diácono Marlon escreveu para mim um negócio muito interessante. Ele falou assim: hoje não é unção com óleo, hoje é unção com ódio. Se você tiver pena do diabo, deixa ele na tua casa. Mas ele tem que causar repulsa na tua vida. Você tem que ter ódio desse cara chamado diabo, porque ele só veio para matar, roubar, destruir. E toda vez que ele se levanta com força, você se levanta também, pô. Porque maior é o Deus que você serve do que ele. Ele já foi julgado e condenado, e nós fomos libertos. Nós fomos transformados, sujeitáveis a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. Isso é uma promessa sobre a igreja. Isso é uma promessa sobre a minha vida, sobre a tua vida. Hoje eu vou dar um stand-by na restituição, porque hoje nós precisamos aprender a guerrear. Porque muitas das vezes estamos num culto de guerra e nós não sabemos guerrear. Quantos soldados estão hoje aqui e muitas das vezes na hora da batalha não sabem nem o que falar, não sabem nem levantar uma espada. Chegou a hora de você aprender isso. Chegou a hora de você defender o teu campo. Chegou a hora de você defender o teu campo de lentilha. Chegou a hora de você enfrentar. Em 2 Samuel, no capítulo 23, vai falar de um dos valentes de Davi, chamado Samá. E Samá tinha um campo de lentilha. Um campo de lentilha nessa época não valia nada, a não ser a lentilha, que não valia nada. Espero que vocês estejam entendendo. Por que eu quero dizer isso? Porque só representava importância para ele. Não importa se teu campo tem ouro ou se no teu campo tem alface. É teu campo, é seu campo, e nós temos que aprender a defender aquilo que é nosso, porque o diabo, ele não se importa, ele vem pesado, e nós temos que aprender a resistir a esse desgraçado chamado diabo, Satanás. E aí diz a Bíblia que os filisteus se levantaram para invadir o campo. Sabe o que aconteceu com os homens dele, que trabalhavam para ele? E ele ficou no meio do campo, com a espada levantada. Eita, é muita glória. Ele ficou no meio do campo e vem, falando de um exército, vem. E por isso que o nome dele era Valente. Como é que Deus chama você? Chama você de quê? Hein? Como é que Deus chama você nas regiões celestiais? De valente, de coitado, de fraco? Porque nós vamos ter um nome significativo com o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida vai conotar um nome para as nossas ações. Qual o seu nome no mundo espiritual? Samá era valente. Ele coloca no meio do campo de lentilha. E vem os filisteus, ele matou todos os filisteus e defendeu o seu campo. Chegou a hora da gente aprender a fazer isso. Para de fugir. Eu quero que você pegue no ombro do seu irmão, sacode ele aí e diga: vamos parar de fugir. A igreja não foge, a igreja avança. Sobre nós tem uma promessa, sobre nós tem uma palavra, sobre nós tem um sangue que nos cobre, que nos guarda, que nos purifica. Existe o sangue carmesim, o sangue do Cordeiro, que marcou a minha vida, que marcou a sua vida. A igreja não foge. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga: meu irmão, os agarenos, descendentes de Agar, da época de Abraão, estavam aqui na monarquia, porque não foram derrotados. Se você não derrotar aqui agora, você vai se deparar com ele lá na frente de novo. Eita!
Quantos estão entendendo a profundidade disso? Digam glória a Deus. Eu quero liberar uma palavra. A palavra de Deus não é a minha palavra. Eu quero liberar a palavra de Deus sobre a tua vida. Quando Deus diz para o seu povo, é Israel, é igreja, é qualquer povo, porque nós fomos unificados pelo sangue. Então recebe essa palavra, que Deus diz para a igreja: clama a mim e eu vou te responder, e vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes ainda. Então repita comigo: existem coisas ocultas, grandes, da parte de Deus, que nós não sabemos, não conhecemos, mas só vamos conhecer quando nós clamarmos. Se eu fosse você, eu dava uns 3 glória aí a Deus. Fatinha, dá um glória a Deus, Fatinha. Fatinha, dá um glória a Deus aí. Isso aí. Aleluia. Aleluia. Agora vamos lá. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos. Eram nômades. Repita comigo: os descendentes de Agar moravam no deserto. Não tinha terra. Repita comigo: Satanás não tem casa ainda. Ele fica tentando entrar na nossa. E a gente vai deixar isso até quando? Até quando o servo de Deus vai ficar chorando lá na cama, no lençol? Ou vamos reagir a esse negócio e vamos tacar fogo nesse diabo? Ele se levanta pela manhã, o dia inteiro, a madrugada inteira. A gente fala assim: aguarda, à noite eu te pego. À noite você vai ver. Ele ataca daqui, a gente ataca ele de lá. Ele ataca daqui, a gente ataca para lá. Os valentes de Deus nessa terra, os valentes de Deus que não cedem, Eu não vou ceder, cara. Eu não vou ceder, porque eu creio num Deus que me salvou. Eu creio, Ele está comigo. Eu sinto Ele, eu vivo Ele. Ele é minha vida, Ele é o meu respirar, Ele é o meu sentir. E eu sei que Ele vai agir em meu favor. Ele vai agir em teu favor. E nós vamos vencer mais uma, mais duas, mais 3, mais 4, mais 5, mais 10, até o arrebatamento. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Diga para o irmão que está do seu lado: você é igreja, rapaz. Você é igreja. Você não é qualquer coisa. Você é igreja. Liga na terra, liga no céu. Que isso, é cheio de tesouro. Cheio de tesouro. É cheio de tesouro. Agora vamos lá no versículo 20. Eles vão enfrentar, quando está falando dos descendentes de Rúben. Agora, olha o que acontece nos descendentes de Gade. Está falando das tribos de Israel. E diz assim, olha, versículo 20: durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou. Clamaram quem? Quando a gente clama a Deus, Deus nos ajuda. Deus se levanta quando a gente abre a boca. Por quê? O que o diabo quer? Gente, o diabo, eu vou dizer uma coisa para você. Com o tempo, a gente vai alcançando uma maturidade espiritual e vai percebendo que ele tem o mesmo planinho sempre. Porque não tem outra opção. O reino dele, apesar de querer matar, roubar e destruir, ele tem os seus limitações por causa de Cristo. Porque Jesus tomou dele a chave que Adão entregou a ele no Éden. Até então, todos aqueles que tinham natureza adâmica, que eram almas viventes, estavam debaixo da influência de Satanás. Ele meio que decidiu o que ia acontecer. Quando Jesus morre, ele toma da mão do diabo e me diz: me dá essa chave aí que Adão deu a você de governo, e agora o governo da igreja é meu.
Agora nenhum fio cai da minha cabeça quando eu estou penteando o cabelo sem que Deus permita. Isso significa o quê? Controle. Ele tem um controle de tudo. Mas quando tudo está dando errado, Ele tem um controle de tudo. E se Deus quiser testar os seus soldados, nós vamos ser aprovados, hein? Ou vamos ser reprovados? Aí olha o que diz a Bíblia. Eles clamaram a Deus, que os ajudou, entregando. Então quem pegou? Eles clamam a Deus. Vem cá, Jefferson, por favor. Bom que você, o cara do teatro, clama a Deus. Você é Israel, é os descendentes de Gade que estão clamando a Deus, porque os agarenos estão atacando de novo. Já tinham sido derrotados lá atrás, agora estão em outro momento. Vai. Deus! Eu sou Deus. Deus de Abraão! Vem cá, Luca. Vem cá, Luca. Vem cá, Luca. Vamos embora. Esse aqui é o agareno. Aí Deus, sim, meu servo, o que houve? O que está acontecendo? É assim que Deus está, ó. O que houve? Está se levantando um povo contra nós. Está se levantando os agarenos. Senhor, que o Senhor nos proteja. Calma. Deixa eu falar também. Tem gente que clama, não deixa Deus responder. Aí ele pega, não posso pegar você que já deu ruim. Então, ele pega os agarenos. Olha o que diz o texto. Olha isso. Diz assim: clamaram a Deus durante a batalha, que os ajudou entregando os agarenos, os seus aliados. Sempre os aliados têm no meio, sempre tem aqueles que se juntam, não tem jeito. O diabo, quando não vem, manda os secretários humanos. E aí o seguinte, Deus, quando ele está clamando, Deus pega os agarenos e entrega a eles. Toma, é teu, pode acabar com esse povo aí. Agora vem cá. Aqui existe uma batalha. Os agarenos contra Israel. Essa batalha está acontecendo. Se ele não clama, a probabilidade dos agarenos vencer a eles é grande. Por isso que no meio da guerra, quando Israel percebe que a luta está grande, ele se levanta com clamor. Clamor é arma. Diga para o seu irmão, clamor é 762. Clamor infalível. Quando você clama a Deus por socorro, aí Deus entra no meio da guerra, pega eles e te entrega. Toma. Agora eu faço uma pergunta para vocês, agora para terminar a mensagem, que hoje não gosto de fazer isso porque lembra daquele time. É outra coisa do mal isso aí, mas vamos lá. Por que a gente tem dificuldade de clamar? Essa é a pergunta. Por que a gente está no meio do vale do vento e a gente fica assim, quando está arrasado, a gente chega na igreja e fica, hoje eu não quero louvar, estou muito chateado. E tal, o ministro de louvor ali, levante suas mãos, levantar a mão, porque tu não sabe o que eu estou vivendo. É fácil chegar aqui e ficar esse bispo gritando, Deus vai te dar vitória. Aí fica esse irmão me tocando toda hora, quer falar comigo, que saco, hoje eu não quero falar com ninguém, hoje eu estou revoltado da vida. Enquanto isso, os agarenos estão te neutralizando. E nós precisamos entender que a fé não é emoção, não é sentimento. Fé é razão. Eu louvo a Ele, independente do que eu estou sentindo. Eu clamo a Ele, independente do que eu estou sentindo. Hoje eu estou em frangalho por dentro, mas eu estou com tanta fé que você nem imagina. Porque não é o meu sentimento que move a minha vida com Deus, é minha fé. Minha fé, a sua fé vai remover montanhas. A sua fé está acima dos teus sentimentos. A tua fé está acima das tuas emoções. A tua fé rompe o natural com o sobrenatural. A luta é nas regiões celestes. E quando nós clamamos,
nós abrimos o céu para que Ele venha, e hoje Ele vai descer aqui com autoridade sobre a tua vida, e todo mal, tudo que Satanás planejou, vai cair por terra. Se eu fosse você, eu aplaudia mais. Se eu fosse você, começava a agitar a tua fé. Agita o teu espírito. Agita o teu espírito. Agita o teu espírito. Reage no meio dessa depressão. Reage no meio dessa angústia. Reage. A vitória é nossa, é da igreja. Diga aleluia. Eu quero terminar entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu. Clama a mim e responder-te-ei. Porque confiaram nele. Tomaram os agarenos e o rebanho de 50 mil camelos, 205 mil ovelhas e 2 mil jumentos. O nome disso é restituição. Sabe de quem eram esses jumentos? Sabe de quem era? Era de Israel, que eles já haviam tomado. Eles vão lá, Deus entrega e diz assim: agora vai lá e pega o que é seu, leva de volta. Porque ele está falando das regiões de Gileade, está falando das montanhas de Moabe, está falando, eles teriam que atravessar o Jordão e voltar para a terra prometida. Existe um trabalho que é nosso. Nós acreditamos, sei lá, a igreja está entrando num momento tão estranho que muitas das vezes as pessoas acham que é um estalar de dedos, um plim-plim, um esfregar de lâmpada. Não funciona assim. Existe a minha parte. Porque quando Deus me devolver, eles teriam que pegar os seus jumentos, teriam que pegar os seus rebanhos e teriam que fazer o pasto deles até Israel. É o nosso trabalho. É a nossa responsabilidade. Deus vai entregar. E depois que Deus entrega, o que a gente faz? Descansa. Nós estamos muito descansados. Estamos tão preocupados. Desculpa, a verdade que eu preciso dizer hoje. Estamos tão preocupados com a nossa vida financeira, com o que estamos construindo na terra, que você pode não estar construindo nada no céu. Cuidado. Encontrar um equilíbrio. O reino de Deus é um equilíbrio daquilo que precisamos fazer aqui, mas daquilo que também precisamos juntar no céu, porque Jesus falou: ajunte tesouro no céu. Nós estamos tão preocupados que amanhã podemos nem estar vivo para usufruir disso. Estamos brincando, e o tempo todo no meio de luta, no meio de vento, clama, Deus responde, Deus dá vitória, depois a gente descansa. Aí no domingo, que é para vir agradecer Deus, a gente está na praia. Onde é que você estava domingo, hein? Onde é que você estava domingo? Tem jogo do Flamengo, ninguém vem à igreja. Ainda bem que o nosso culto não é quarta. Vai marcar uma aula quarta-feira, e bispo, tem jogo. Demônio isso. Não é só Flamengo não, qualquer time. A pessoa, tudo bem, é diversão, se perder tu vai ficar arrasado, ainda vai perder tua bênção, ainda vai ser zoado direto no zap. Nós perdemos um pouco o sentido. A hora de guerra é hora de guerra, não tem descanso. A gente tem que se levantar e dizer: meu Deus é poderoso, e eu não vou parar enquanto não vencer. Eu vim aqui hoje despertar você para essa guerra. Não é tempo de descansar, é tempo de tomar posse daquilo que nos foi roubado. Diga aleluia. Diga glória a Deus. E aí diz o seguinte: e muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Pega na mão do seu irmão e diga: a batalha sempre é de Deus. A nossa parte é clamar. Quando a gente clama aqui, Deus está agindo lá na UTI. Quando a gente clama aqui, Deus está indo lá dentro do hospital. Quando a gente está clamando aqui, Deus está entrando dentro da nossa casa.
Quando a gente está clamando aqui, o inimigo que está lá enraizado, dizendo, eu não vou sair daqui, dessa família, ele vai começando a gritar e diz, não, e ele vai sair. Por isso terça-feira é culto de guerra, é de guerra, é de batalha. A gente está clamando aqui, Deus está abrindo uma porta ali. A gente está clamando aqui, amanhã o teu dia vai ser totalmente diferente de todos os dias que você já teve na sua vida. E eu quero despertar você a fé, eu quero despertar você ao ânimo, eu quero despertar você a coragem. Vamos para cima. O diabo perdeu, 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 perdeu. Diga, maior é aquele que está em mim. Bate no teu peito aí. Maior é aquele que está comigo. Maior é aquele que está na minha empresa. Maior é aquele que está no meu dia. Maior é aquele que está comigo quando eu entro dentro do carro, quando eu saio do meu carro. Maior é aquele que quando me levanto está comigo. Maior é aquele que quando vou deitar está comigo. Maior é aquele que amanhã vai estar comigo no meu trabalho. Maior é ele do que os adultos. Os de Agar são os que não têm circuncisão. Respira fundo, levanta e vamos para a guerra. Ei, pega o seu irmão e diz assim, meu irmão, tá com o cantil cheio, vai para a guerra sem água. E eu quero dizer aqui para você agora, para terminar de verdade. Olha o que diz a Bíblia. Observa aí capítulo 5, no versículo 18, lá no finalzinho. A tribo de Ruben, de combate, capazes de empunhar escudo e espada e usar o arco, e treinados para a guerra. Repita comigo, foi Deus que entregou. Mas isso não significa que você não precisa estar preparado. Deus só vai entregar para aqueles que estão prontos.